Diz assim a palavra do Senhor: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor, e todos souberam disso. Então os mais novos levantaram-se e cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviam essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo se admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos no nome santo de Jesus que Teu Espírito Santo possa nos dar iluminação e compreensão da Tua palavra. Fale, Senhor, de maneira santa e poderosa aos nossos corações. Abra, Senhor, não apenas os nossos ouvidos, mas o nosso coração à Tua voz. É o que te pedimos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Por que eu li o texto assim? Parece meio quebrado, né, pastor? Do 4:32 até o 5:16, eu não entendi muito bem. Normalmente não é assim que a gente costuma ler o texto. Sim, eu estou lendo todo o bloco, toda a sessão em que o assunto é discutido. E o assunto começa a ser discutido no versículo 32 até o versículo 16. Por isso é importante para a gente entender, ler todo o texto. Agora, da onde a gente saiu? A gente saiu de Atos 4:31, né? Na verdade, a partir do verso 29, quando os crentes se reúnem e oram diante da perseguição externa. Guarde essa expressão, perseguição externa. Eles se reúnem e oram e começam a buscar a Deus com coragem para anunciar a mensagem do Evangelho. Então, eles se reúnem e vão orar, e a sua oração não é movida pelo desejo de: Senhor, nos livra da perseguição. Senhor, nos livra dos homens que querem nos fazer mal. Senhor, nos livra do diabo que está se levantando contra nós.
Não, a oração daqueles irmãos é: Senhor, nos dê coragem para continuar pregando o Evangelho. Senhor, nos encha de coragem para continuar anunciando a mensagem de Jesus, o Cristo, ressurreto dentre os mortos. E o resultado daquela oração é o quê? Deus, de fato, ouve aquele povo e abençoa aqueles irmãos que, cheios do Espírito Santo, agora se levantam para pregar com coragem, para anunciar com ousadia a mensagem do Evangelho. Na continuação do texto, ainda nessa ideia de que esses homens estão cheios do Espírito Santo e anunciando com coragem, o autor vai começar a listar para nós qual é o resultado disso. Então, se no início ele começou a falar de que esse grande poder vinha sobre a igreja para pregar, agora ele começa a registrar um momento onde esse grande poder do Espírito Santo dá à igreja a capacidade de viver em comunidade. Guarde isso. O Espírito Santo dá poder à igreja para viver em comunidade. A igreja é a reunião dos diferentes. Falei disso aqui domingo passado. Olha para cada um dos seus irmãos aí. Cada um de nós é diferente. Teve uma criação diferente da sua, tem gostos, desejos, vontades, preferências diferentes da sua. E na igreja é um lugar onde a gente aprende a viver juntos. A viver juntos. Comunhão é isso, a ter em comum. Então, essa comunhão vivida pela igreja, registrada nesses primeiros versos, e um detalhe marcante no texto é, essa comunhão também era temperada por generosidade. Generosidade. De maneira que as pessoas que tinham necessidade de alguma coisa, quando elas estavam ali no seio da igreja, elas eram acolhidas pelos seus irmãos, e as necessidades dessas pessoas eram supridas pelos recursos dos seus irmãos. Então, cada membro da igreja, cada participante da igreja, trazia de maneira voluntária, ninguém era obrigado a nada, que isso fique bem claro, tá certo? Ninguém era obrigado, isso é importante para a gente entender a parte do texto que eu quero explicar hoje. Então, cada irmão trazia de maneira voluntária dentro daquilo que possuía. Então, o que possuía mais, trazia mais, o que possuía menos, trazia menos. Havia uma ideia aqui também de proporcionalidade. Quem tem mais e desejava contribuir, contribuía com mais. Quem tinha menos e desejava contribuir, contribuía com menos e estava tudo certo, ninguém era obrigado. Essas contribuições eram administradas pelos apóstolos, pela liderança da igreja. Então, a igreja que contribuía abria mão da sua contribuição. A igreja que contribuía, ela não desejava manter o controle daquilo que contribuía, mas abria mão desse controle na contribuição e deixava com que a liderança da igreja, então, identificasse os membros que tinham necessidade e fossem suprindo de acordo com a necessidade, não por igual. Não há uma ideia aqui de igualdade, mas há uma ideia de equidade. O que significa isso, pastor? Aquele que precisa mais, recebe mais. O que precisa menos, recebe menos. Estamos juntos até aqui? Amém? Gente, eu vou acelerar. Se concentre em mim. Amém? Beleza? Eu tenho pouco tempo. Então, vamos lá. Então, há essa ideia de equidade. E há essa administração feita pela liderança da igreja com responsabilidade e movida também por esse espírito de generosidade. Quando o autor descreve para nós esse cenário de generosidade, que vai do verso 32 até o verso 35, na continuação, no verso 36, ele nos deu um exemplo positivo dessa generosidade. Então, primeiro ele descreveu como aquela comunidade vivia de forma generosa. Como? Aí ele descreveu para nós do 32 até o 35. Depois ele vai nos dar um exemplo. Ele pega um homem que seu exemplo ficou conhecido naquela igreja pela generosidade que moveu seu coração, que é esse homem chamado José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, significa filho da consolação, e fala que esse homem, verso 37, possuindo também um terreno, vendeu, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ele nos dá um exemplo dessa generosidade que marcava a vida daquela igreja. Então, aquela igreja que vivia em comunidade, cheia do Espírito Santo, anunciando com coragem, agora também não só contribuía, mas se
acaba chamando a atenção, né, entrando em destaque aqui um exemplo no meio daquela comunidade de alguém que havia tomado uma atitude tão generosa como essa, né, de abrir mão de um valor, de um bem, em benefício de outra pessoa. E generosidade quer dizer isso. Generosidade quer dizer você estar disposto a sacrificar algo que você possui para benefício de outra pessoa. Isso é generosidade. Então, aquelas pessoas tinham necessidade e aquele homem estava disposto a sacrificar o valor do seu terreno. O texto não fala que os apóstolos haviam obrigados, o texto não fala que havia algum ensino que colocasse medo nas pessoas para que aquela contribuição fosse feita, ou algum tipo de ensino baseado na ganância, né, do tipo, dê o valor de um terreno e Deus vai te dar 10, Deus vai te dar 2, Deus vai te dar 10 casas. Não havia nada disso. Aquela pessoa foi movida pelo amor, pelo desejo de contribuir, de suprir a necessidade dos seus irmãos e de abençoar para que o reino de Deus continuasse prosperando. E ali no domingo passado eu disse aos irmãos que a grande ideia nessa etapa do texto é que uma pessoa, um crente, eu, você, cheio do Espírito Santo, deve enxergar a contribuição não como um fardo, não como um peso, não como um sacrifício pesado que eu faço na igreja, mas pelo amor que eu tenho a Deus, pelo amor que eu tenho aos meus irmãos, pelo desejo de servir a minha comunidade, pelo desejo de ver o reino de Deus avançar por meio daquilo que eu tenho. É isso que deve me mover até o altar. Foi isso que moveu José, né, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, e isso é o que deve mover a minha vida e a sua vida também diante do altar para contribuir. Dito isso, e aí se os irmãos não assistiram à mensagem, né, graças a Deus hoje a gente tem essa possibilidade de manter o arquivo, né, salvo no computador, você pode assistir depois, porque eu expliquei outros detalhes ali importantes sobre o texto, mas que não dá tempo de falar hoje, para poder a gente vir para o exemplo de hoje, porque o exemplo, o segundo momento do texto, veja aí, no verso 1, a palavra, né, começa com mais. Veja que o capítulo começa com uma conjunção. O que é uma conjunção? Algo que liga duas orações, e o mais aqui dá uma ideia de adversidade, ou seja, em contrário, uma conjunção adversativa. Ou seja, o que ele vai começar a falar agora, esse exemplo que ele vai dar agora, é um exemplo que vai em contraste com o exemplo de José. Então, José é o exemplo positivo. Como a generosidade deve existir no nosso meio? Movida pelo amor, movida pelo desejo de servir, movido pelo desejo de ver o reino de Deus. É assim que a generosidade deve ser. E agora ele vai dar para nós o exemplo de como não deve ser. Estamos juntos? Amém? Certo? Então, fica comigo. Então, agora a gente vai começar a ver como não deve ser. E aí entra essa história que marcou a vida daquela igreja primitiva. A história de um casal que combina entre si vender um terreno e dar parte daquele valor, ocultando a outra parte, retendo outra parte do dinheiro. Esse é o plano dos dois. Movidos pelo quê? Bom, o cenário aqui está posto da seguinte maneira. Há um homem na igreja que o exemplo ficou conhecido por ter feito isso, e com isso a igreja glorificou a Deus. Olha só, há um exemplo na igreja de um homem que fez, e com isso a igreja glorificou a Deus, porque viu nele tamanha generosidade. A igreja se admirou daquela generosidade de José. Aquilo chamou a atenção. Ananias e Safira têm o seguinte raciocínio: vamos fazer igual. Vamos fazer igual. A gente vende um terreno que a gente tem, a gente vai dar parte desse recurso na igreja e as pessoas vão nos louvar. O erro está aí. Preste bem atenção. As pessoas vão nos louvar. Quando José, chamado Barnabé, fez, a igreja louvou a Deus pelo que ele fez. No entendimento de Ananias e Safira, no momento que nós fizermos isso, as pessoas irão olhar para nós. E elas vão nos ver como elas viram José, chamado Barnabé. Como um homem e uma mulher muito generosos. Deu para entender?
Esse é o raciocínio deles. Claro que movido pelo diabo, mas eu vou explicar isso. Como eu já disse, generosidade significa isso, a qualidade daquela alma liberal, da alma generosa, que se dispõe a sacrificar algo que tem o seu interesse para beneficiar alguém. Então, na generosidade, eu abro mão de algo que me é interessante. Veja, algo que é do meu interesse. Muitas vezes não é algo do que me sobra. Generosidade não significa necessariamente algo do que me sobra, mas algo que é do meu interesse, mas que eu me disponho a abrir mão a fim de que outra pessoa seja beneficiada. Tá certo? Estamos juntos? Amém? Estou assistindo vocês bem dispersos. Mas vamos lá. Se concentra aí. Então, esses irmãos têm esse pensamento. Bom, a partir do momento em que nós abrirmos mão também de um terreno, como José fez, vão olhar para nós como olharam para José. Eles queriam, era parecer generosos. Eles não estavam preocupados em ser generosos, mas em parecer generosos. Aqui é a famosa hipocrisia que Jesus tanto combateu nos fariseus, que desejavam parecer mais espirituais do que realmente eram. A mesma hipocrisia. Aquele foi o pecado dos fariseus condenados por Jesus, e esse foi também o pecado de Ananias e Safira. Para isso, eles elaboram um plano e criam uma fachada espiritual. Perceba, a ideia aqui é de um plano que crie para eles uma fachada, um exterior mais espiritual, mais piedoso, mais generoso, embora o interior dessa fachada fosse um coração com a mesma alma carnal, impiedosa e avarenta. Então esse é o plano deles. E as consequências nós vamos analisar melhor. Agora um detalhe importante, Ananias significa Deus é cheio de graça. Pense sobre isso. O nome Ananias significa Deus é cheio de graça. Agora, esse Deus cheio de graça se manifestou naquele dia também como justo, como santo, para condenar o pecado que Ananias estava cometendo. Ele descobriu naquele dia que esse Deus é cheio de graça, mas também é santo e justo e puniu o pecado. Outro detalhe importante para a gente pensar no pecado em que eles cometem é que esse pecado foi instigado por Satanás. Isso aparece no verso 3. Olha aí, por favor, comigo novamente. Acompanha, por favor, no verso 3. Diz assim, ó. Então Pedro perguntou a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor. Olha o raciocínio de Pedro. Três perguntas. Primeira, enquanto possuías, não era teu? Ou seja, o terreno não era seu? A propriedade não era sua? Não era sua propriedade? Ninguém pediu para você vender esse terreno. Ele era teu, você podia fazer com ele o que você quisesse, você era o dono dessa propriedade. Segundo, e depois de vendido, o dinheiro não estava no teu poder? Ou seja, você não precisava ter vendido, e depois que vendeu, você também não precisava ter dado dinheiro. Terceira pergunta, como planejaste isso no coração? No coração. Aqui, a palavra de Pedro confronta não o que está diante dos olhos das pessoas no exterior, mas a palavra de Pedro confronta o que havia dentro do coração, no interior de Ananias. No interior, embora ele estivesse aqui fazendo um esforço para que o seu exterior fosse de uma fachada generosa, piedosa, amável, o seu interior estava corrompido e o que motivou e instigou a isso foi Satanás. Satanás não havia conseguido combater a igreja num ataque externo, de fora para dentro. Agora o texto diz para nós que Satanás começa a lutar contra a igreja de dentro, ali para tentar um ataque interno dessa vez.
buscando alguém, buscando um coração vacilante, um pensamento vacilante, um casal que se deixasse mover por Satanás, para que aí então ele conseguisse afetar a igreja. Louvado seja Deus, porque o diabo não conseguiu. Mais uma vez, Satanás foi envergonhado e derrotado na vida daquela igreja. Se aquilo aconteceu e as pessoas achavam que isso diminuiria o crescimento da igreja, pelo contrário, isso não diminuiu o crescimento da igreja. A igreja naquele dia continuou avançando. Continuou avançando. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4, verso 27, nem deis lugar ao diabo. Isso é importante para nós, perceber que muitas vezes o diabo ele não vai só tentar ataques externos, de fora para dentro da igreja, mas ataques internos. E para isso a gente precisa vigiar e orar para não se deixar levar por Satanás. Não se deixar ser usado por Satanás. Segundo é que aquele pecado foi movido pelo orgulho. O orgulho, o desejo de parecer ser algo maior do que se realmente é. O desejo de parecer mais espiritual, mais generoso, mais piedoso. Quando o coração ainda era movido com uma alma mesquinha, avarenta, materialista. A igreja ficou admirada da generosidade de Barnabé e então a igreja passou a louvar a Deus por aquela generosidade existir no meio deles. Imagina, irmãos, louvado seja Deus por algo assim existir no nosso meio. Louvado seja Deus pelos homens e mulheres que, possuindo algum recurso, não se deixam dominar pelos recursos, mas que são bênção no reino de Deus. Agora, deixa eu dizer uma observação importantíssima aqui. Abre um parênteses aqui enorme. A generosidade ou a avareza em contramão não é um pecado só de quem tem posse. Você consegue entender isso? Porque eu posso ser generoso, ainda que pobre, porque eu consigo abrir mão de algo que me é interessante para benefício de outra pessoa. Então, nesse momento, eu fui generoso, mesmo tendo poucos recursos, mas eu também posso ser avarento. Eu também posso cometer o pecado dos fariseus de desejar que a minha oferta, ainda que pouca, ela se torne para mim como uma fachada brilhante de uma alma piedosa, quando o interior é corrompido pela ganância e pela avareza. E para isso eu não preciso ter muito dinheiro, não. Então, o pecado da avareza não é um pecado só para quem é rico. Às vezes a gente pensa, ou no senso comum, se pensa que quanto mais pobre, mais piedoso se é. Quanto mais rico, mais endemoniado se é, Se é rico, você já está com um passo, um pé já está no inferno, só falta o outro, Mas não, o texto não mostra isso para nós. O texto nos mostra uma alma que, embora tivesse posses, como José de Barnabé, não se deixava dominar pelas riquezas que possuía, mas usava as riquezas a benefício do reino de Deus, e duas almas que tinham também posses, mas que se deixaram dominar pelas posses que tinham. Essa é a diferença. A discussão aqui sobre generosidade, é claro que envolve a discussão sobre dinheiro, e um ponto importante para a gente pensar é: qual é o lugar que ele ocupa no meu coração? Qual é o lugar que ele ocupa no teu coração? Porque como o dinheiro ocupava um lugar especial, entre aspas, no coração de Ananias e Safira, quando Satanás os instigou, eles caíram. A armadilha estava pronta, como diz Tiago capítulo 1, porque cada um de nós é atraído e engodado, ou seja, enganado, seduzido pelo próprio mau desejo. Diz o texto de Tiago capítulo 1, e depois ele completa dizendo assim: e o pecado, uma vez concebido, dá luz ao quê? Quem lembra? O pecado concebido dá luz ao quê? Não lembram do texto? Então vamos ler, Vamos ler, porque esse texto é importante a gente ter em mente. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Verso 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído, é seduzido pelo seu próprio desejo. Pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz
o pecado. E o pecado, após consumar, gera o quê? A morte. E não foi isso que nós vimos naquele dia? Não foi isso que o texto mostrou para nós? O pecado daqueles dois concebidos deu lugar ao quê? A morte. Eles morreram por conta do seu pecado. Bom, outro ponto importante, outra observação importante desse pecado cometido por Ananias e Safira, foi um pecado cometido não só contra Deus, como todo o nosso pecado em última análise, cometido contra Deus, mas foi um pecado cometido contra a igreja. Foi um pecado cometido para prejudicar a igreja. A mentira, o plano arquitetado era para prejudicar. Então Deus ama a sua igreja e é zeloso por ela. E ao cuidar dela, que foi comprada com o precioso sangue do seu Filho amado Jesus, o Senhor então julgou o seu povo naquele dia. Julgou o seu povo. Uma coisa muito importante para a gente perceber nesse texto do porquê que isso acontece. Pastor, a gente não está vivendo na era da graça, do favor imerecido. Então por que esse casal morre? Isso é chocante imaginar algo assim. Imagina, irmãos, se toda pessoa que mente, toda pessoa que mente, ela morresse na igreja, pode completar aí, né? Não ia ficar ninguém. Diante de um Deus que é 3 vezes santo, não ia ficar ninguém. Agora, por quê? Bom, vamos pensar. Quando Deus deu a lei, Deus marcou esse momento. Junto com a lei, Deus permitiu que Moisés fizesse e realizasse sinais e prodígios maravilhosos para marcar aquele momento em que a lei chegou. Depois, quando a gente inicia a era dos profetas Elias, Eliseu, vão realizar inúmeros milagres para marcar aquele tempo dos profetas. E, por último, quando Deus então envia Jesus, sinais e feitos extraordinários são realizados por meio de Jesus para marcar aquele momento. Agora, Deus está marcando esse momento como forma de confirmar o ministério apostólico. Outra observação sobre o pecado desses homens. A Bíblia não fala como Pedro sabia. A Bíblia não fala. Então, seria errado para a gente aqui ficar tentando especular do porquê. Como é que Pedro soube que eles estavam mentindo? O texto não diz. Se o texto não diz, a gente se cala. Eu fiz questão de anotar esse ponto aqui do sermão para a gente aprender isso como doutrina. Se você não estava prestando atenção, não vou repetir. Preste atenção aqui comigo. O texto diz como é que Pedro sabia? Sim ou não? Não. Se o texto não diz, a gente deve se calar. É simples assim. É a lição. É a aplicação para nós. Muito simples, né? Se o texto não diz, a gente se cala. Vamos ficar com o texto. Se o autor quisesse que eu e você soubéssemos, teria dito. Não disse, nós nos calamos. Aonde a Bíblia não fala, nós nos calamos. Por último, aquela contribuição, como eu já disse, ela era voluntária. Eles não eram obrigados. Eles não eram obrigados a contribuir. Ela era voluntária. Sendo assim, todo o dinheiro poderia ter ficado sem problema nenhum na mão deles. E o resultado disso? Resultado desse pecado? Vamos caminhar juntos aqui para a gente fechar o raciocínio. Resultado número 1, Ananias morre. O homem morre. Resultado número 2, a mulher dele morre. A mulher sabia do pecado, teve uma oportunidade de dizer não, porque Pedro pergunta para ela, mas ela também confirma e também morre. Agora, um terceiro resultado que é interessante é que um grande temor sobrevém sobre a igreja. Um grande temor veio sobre a igreja. Isso aparece no verso 5 e depois é repetido de novo no verso 11. Mostrando assim que aquele feito, aquilo que aconteceu, gerou na igreja também um sentimento de santidade, de temor ao Senhor. Nós vivemos pela graça, o evangelho de Jesus é um evangelho gracioso, mas o nosso Deus é santo e nos importa adorar a Deus em santidade. Então, aquela
Aquele temor conduziu a igreja também num sentimento de santidade. No início, no verso 33, foi dito para nós, grande poder para dar testemunho. Verso 33. No verso 33 e 34 do capítulo 4, foi dito para nós, imensa graça para viver em comunidade. Veja bem, primeiro o texto disse, grande poder para pregar, imensa graça para viver em comunidade. E depois ele termina, e com grande temor. Por que isso? Grande poder, grande graça, grande temor. Grande poder para pregar, grande graça para viver em comunidade, mas grande temor para que eu e você possamos viver na presença de Deus. A igreja precisa ser cheia dessas três coisas. A igreja precisa ser cheia do poder para anunciar com coragem o Evangelho. A igreja precisa ser cheia de graça para que a gente possa viver em comunidade, sem nos degladiarmos, sem brigarmos por sermos diferentes, sem nos atacarmos, mas para viver em harmonia. E a igreja também precisa ser cheia de temor do Senhor para viver em santidade. Cheia do temor do Senhor. Reverência a Deus, a palavra de Deus, uma vida reta e santa. Bom, o final do texto vai mostrar para nós que há um avanço no ministério apostólico. Há um avanço no ministério apostólico. Então aquela igreja continua unida no verso 12, continua sendo admirada no verso 13 e continua se multiplicando no verso 14. Isso aqui é maravilhoso. Faço questão de ler com os irmãos novamente. Diz assim, cada vez mais agregavas ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Veja bem, um homem e uma mulher morreram, porque mentiram, tentaram tomar para si uma glória que não lhes pertencia, tentaram ser louvados no meio do povo e Deus puniu eles de maneira santa. E a gente pensa, a igreja então vai diminuir. Se pregarmos o verdadeiro evangelho, as pessoas não irão querer vir para a igreja. Elas vão embora. Se buscarmos viver uma vida santa, reta diante do Senhor, se buscarmos viver uma vida com grande poder para pregar, com imensa graça para viver junto, e no temor do Senhor, a igreja vai diminuir, pastor. Vai não. Não vai não. E o texto mostra para nós. Porque o texto diz que cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes. A saúde da igreja, ela não faz com que a igreja seja menor. Muitas vezes as pessoas vão dizer, não, o que importa é que tenha um número pequeno, mas que seja fiel. Não, o que importa é que seja fiel. O que importa é que o ministério da igreja seja fiel à palavra. É isso que nos importa. Os números, deixe com o Senhor. E acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, diz o Senhor em Atos 2,47. Deus é quem dá um crescimento. Paulo disse, um planta, o outro rega, mas Deus é quem é o importante nessa obra, porque Ele é quem dá o crescimento. Então a gente não pode fazer uma teologia exclusivista de dizer assim, o nosso grupo é pequeno, mas ele detém a verdade do Evangelho. O grupo lá é grande, porque lá é oba-oba, lá todo mundo faz o que quiser. Não. Ainda há homens fiéis em igrejas grandes e ainda há homens fiéis em igrejas pequenas. O que nos importa é ser fiel. Sejamos nós grandes ou pequenos. A igreja deve sempre objetivar ser o maior número que ela puder, para a glória de Deus. A igreja precisa sempre ter isso como objetivo. Crescer, ganhar pessoas, alcançar famílias, ser relevante na cidade onde ela está situada, contribuir com a comunidade, fazer diferença na vida das pessoas. Esse sempre deve ser o objetivo da igreja, indiscutivelmente. Essa teologia de que, exclusivista, de achar que não, mas a minha igreja é fiel, porque nós somos 3 ou 4 fiéis. Não, a gente precisa pensar, peraí, por que a gente é desse tamanho? Será que a gente não está errando também, não? Será que a gente não está desse tamanho porque está errando? Eu vou provocar ainda mais como pastor dessa igreja. Será que a gente não está desse tamanho porque a gente está em pecado? E a gente precisa corrigir isso. Corrigir pecados. Abandonar pecados. Ser fiel à palavra. Anunciar com coragem. Viver com graça.
ser mais misericordiosos uns com os outros, perdoadores uns com os outros, graciosos uns com os outros, com mais temor e santidade, porque nosso Deus é santo. E então Deus, que conhece os seus desde a eternidade, há de acrescentar cada dia os que vão sendo salvos pela pregação do Evangelho. A partir daí, essa tarefa não é mais nossa. Entende? Mas a gente não pode se esconder atrás de falsos mitos, falsos paradigmas. Sabe? Frases prontas que a gente fala no espelho para justificar, às vezes, a nossa própria mediocridade. A nossa própria, às vezes, incapacidade de arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Aquela comunidade estava vivendo isso porque aqueles irmãos estavam dispostos a fazer o que precisava ser feito. Isso me marcou muito fazendo o estudo desse texto. E aí, por fim, os milagres aconteciam como forma de autentificar que aquele era o início daquela era apostólica, que Jesus ressurreto operava milagres no meio deles. Os milagres também autenticaram a mensagem dos apóstolos. Então veja, o coxo é curado por Pedro e João, eles pregam, e a pregação se faz notória como verdadeira, porque a cura também prova isso, dá demonstrações de que Jesus está vivo, Jesus está vivo no meio deles, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Os milagres aconteciam no poder desse Cristo ressurreto, desse Cristo que agora era anunciado pela igreja e pelos apóstolos. Agora, note, o maior de todos esses milagres, desses feitos extraordinários que eram realizados, é a salvação dos perdidos. O maior milagre é a salvação. Pastor, por que o maior milagre é a salvação? Porque a nossa maior necessidade é de um Salvador. O texto, ele é extraordinário. Preste bem atenção, já estou terminando, vou concluir já, estou caminhando para a conclusão. Mas fica comigo, só mais um pouco. Diz assim, também das cidades ao redor, ia muita gente para Jerusalém, levando os doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Imagina essa cena. Imagina por um instante esse negócio acontecendo. Extraordinário isso. Maravilhoso pensar nisso. Que até mesmo a sombra de Pedro se projetando sobre os enfermos nas macas curava aqueles homens. Extraordinário. É claro que isso chama a nossa atenção, né? Chama a nossa atenção. Mas o maior milagre acontecendo nesse texto é que as pessoas iam sendo acrescentadas à igreja à medida em que iam reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da vida delas. Por quê? Porque a maior necessidade que nós temos é de um Salvador. A maior necessidade que eu tenho não é que a minha perna fique boa, não é que meu braço seja curado, não é que os meus olhos possam ver, não é que os meus ouvidos possam ouvir, mas é que eu seja salvo dos meus pecados. Meu maior problema não é a enfermidade do corpo, meu maior problema é o pecado. Minha maior necessidade é de um Salvador. E quando Cristo vem sobre mim, através do seu Espírito Santo, e me salva, Ele me abençoa com um milagre mais duradouro. Porque veja só, pensa comigo, imaginando que eu não pudesse andar e Deus me cura, e agora eu posso andar. Esse milagre é temporário. Uma hora ele vai acabar. O dia que eu morrer, isso acaba. Sim ou não? Então ele tem prazo de validade. Mas a salvação da minha alma e da tua alma não tem prazo de validade. Entende? Esse texto confronta as nossas vidas de uma maneira muito, mas muito corajosa, porque ele nos coloca contra a parede para dizer o seguinte: eu e você muitas vezes achamos que o que precisamos, sejamos sinceros, isso, o dinheiro. Aí o texto nos dá uma lição de um homem que falou assim, o dinheiro só serve para abençoar pessoas e o reino de Deus. E no final ele vai dizer assim, embora você tenha muito, ou tenha pouco, ou não tenha nada, ou passe necessidade, o que realmente importa é que você seja salvo pela mensagem do Evangelho. Porque o seu maior problema não é ter uma casa maior. O seu maior problema é o pecado. A sua maior necessidade não é morar numa casa maior. Sua maior necessidade é de um Salvador. A minha maior necessidade não é ter um carro melhor. A minha maior necessidade é de um Salvador. A minha maior necessidade não é ter roupas melhores. A minha maior necessidade é de um Salvador. A nossa maior necessidade não é de uma promoção no emprego.
A nossa maior necessidade é que você seja salvo. E esse milagre é um milagre que vai acontecer na minha, na sua vida. É um milagre que acontece nas nossas vidas e que não tem prazo de validade. E que para ele foi pago o maior preço de todos. Foi pago o preço do sangue de Jesus. Por esse milagre foi pago o maior preço de todos. O sangue de Jesus. Bom, eu quero só ler minha conclusão, minha consideração final é que tudo aquilo que Deus faz na igreja, seja a repreensão de um pecado, seja um milagre extraordinário, Deus faz com a finalidade de que Cristo seja glorificado. E nós também, eu e você, devemos buscar a mesma coisa. A mesma coisa. Seja a repreensão de Deus sobre nós, ou seja um milagre que nos alcança, seja ele para a glória de Deus. Não para a glória de nós mesmos. Não para que nosso próprio nome seja exaltado, mas para que o nome de Jesus seja exaltado nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.